E aí, pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo aqui eu quero desmistificar algumas coisas sobre o positivismo, o naturalismo, sobretudo alguns espantalhos e umas reduções grosseiras que fazem na tentativa de atacar e ridicularizar o positivismo jurídico. Mas eu gostaria de começar falando sobre este livro aqui, O Caso dos Exploradores de Caverna, do Lon L. Fuller. Eu li recentemente, curtinho, tem 80 páginas, eu li num dia. E, muito brevemente, explicando o livro é uma ficção em que 5 exploradores de caverna ficaram presos na caverna e um deles teve a ideia de decidirem nos dados, jogando dados para ver quem morreria em prol dos demais. E por um destino cômico, acabou que aquele que propôs a ideia foi quem foi sorteado nos dados e ele acabou cedendo e de fato morreu em prol dos demais. E comeram a carne para sobrevivência mesmo. E acontece que posteriormente a esse fato, o fato foi noticiado, foi bem documentado e foi à justiça, né? E, e no livro tem alguns juízes, já não me recordo se 4 ou 5 juízes, mas que cada um representa mais ou menos uma posição clássica da filosofia do direito. E eu vou comentar mais para frente, eu, inclusive vou mostrar ali no texto como é que é uma coisa grosseira e ridícula, porque justamente a posição daquele que representa o positivista, aquele normativista, legalista, é a pior posição do livro. Ele é tratado de uma forma ridícula, muito caricata, enquanto o contrário, aquele que representa a posição do direito natural, ele é quem melhor argumenta. E não só isso, quem, quem melhor rebateu os argumentos salvo engano, do Foster, que é o juiz alinhado com o direito natural, quem melhor contra-argumenta a decisão deste juiz é justamente quem suspende sua decisão, né? Quem se declara suspeito e não julga o caso. Então, claro, não contra-recomendo o livro ainda assim é bom, é muito didático, né? Mas algum peso dessa característica didática, infelizmente, é a perda do rigor, inclusive a caricatura, que, ao meu ver, é de péssimo tom, né? Sobretudo pro lado do positivismo. E eu quero aqui mostrar, não só neste livro, mas outras concepções também que são correntes até o dia de hoje a respeito do positivismo, que são concepções muito erradas e eu vou mostrar melhor. Eu gostaria de começar também com uma abordagem mais histórica, não, claro, não cobrindo toda a história do filosofia do direito, mas se pegarmos, por exemplo, até antes da obra de Platão e de Aristóteles, temos essa obra aqui que também é famosa, essa edição aqui é ridícula, né? Mas a Antígona, essa edição aqui tem o Édipo Rei e a Antígona, que são duas tragédias gregas famosíssimas do Sófocles. E o Édipo Rei ele é um clássico porque é ele quem originou toda aquela questão do complexo de Édipo, né, que você tem em Freud. Mas a Antígona, que nos interessa aqui, ela é uma tragédia que relata dois, é, dois lutadores, um que lutava pela sua cidade, na cidade de Tebas, e outro que lutava contra. Os dois morreram em combate, e o que acontece? O rei de Tebas, o rei Creontes, ele acabou enterrando aquele que lutou pela sua cidade, né, pela cidade de Tebas, e decidiu por não enterrar aquele que lutava contra a cidade. E fazia parte da mitologia da época, uma espécie de maldição para aquele que não fosse enterrado, então era uma coisa vista com muitos maus olhos, assim.
E o que acontece? A Antígona, que é quem dá o título do livro, é a irmã daquele que não foi enterrado. E ela propriamente enterrou o próprio irmão, e com isso ela foi a julgamento. E por que este livro é um marco na história da filosofia do direito? E por que ele é muito citado? Porque ela enterrou o seu irmão em vistas da lei eterna, né, que é a lei divina, em que pese a lei dos homens, que no caso é a lei ali do Creontes, o rei de Tebas, explicitasse, né, em sua redação que aquele homem não seria enterrado por estar atentando contra a sua própria cidade, coisa do gênero. Então, aí já um marco do conflito entre a lei posta, né, uma certa lei positiva, que é a lei dos homens, lei do Estado, e a lei eterna, que configuraria aí mais ou menos uma lei natural, né, que seria o direito natural de ser enterrado. E aqui eu vou ler um trecho que esclarece bem o discurso de Antígona em defesa da lei eterna e propriamente em defesa do ato de enterrar o próprio irmão. Aqui o guarda ele levou Antígona até o rei de Tebas e denunciou a Antígona e pediu para ela confessar, e ela confessou. Eu vou ler mais ou menos aqui. O rei Creonte ele diz o seguinte: ó tu, de olhar amarrado ao chão, confessas ou negas ter feito o que lhe afirma? Que o guarda afirmou. Antígona: confesso sim, não nego coisa alguma. Creonte, falando pro guarda: podes retirar-te para onde te aprouver, livre da acusação que pesava sobre ti. Aí sai o guarda e entra Antígona. E o Creonte fala para Antígona: fala tu agora, mas fala sem demora. Sabias que eu havia proibido por uma proclamação que fizeste? E aqui essa questão da proclamação, ela é muito característica e também caricata da questão do direito posto. E Antígona responde: sim, eu sabia, nem poderia ignorar, pois era coisa pública. Creonte responde: e contudo, tiveste a ousadia de desobedecer a essa determinação? Pelo que Antígona respondeu: sim, pois não foi decisão de Zeus, e a justiça, a deusa que habita com as divindades subterrâneas, jamais estabeleceu tal decreto entre os humanos. Tampouco acredito que tua proclamação tenha legitimidade para conferir a um mortal o poder de infringir as leis divinas, nunca escritas, porém irrevogáveis. Não existem a partir de ontem ou de hoje, são eternas, sim. E ninguém pode dizer desde quando vigoram. Decretos como o que proclamaste, eu, que não temo poder de homem algum, posso violar sem merecer a punição dos deuses. Que vou morrer, bem o sei, é inevitável, e morreria mesmo sem o teu decreto. E para dizer a verdade, se morrer antes do meu tempo, será para mim uma vantagem. Quem vive como eu, envolto em tanto luto e desgraça, se perde com a morte. Por isso, a sorte que me reservas é um mal de bem pouca monta. Muito mais grave seria aceitar que o filho de minha mãe jazesse insepulto. Tudo mais me é indiferente. Se julgas que cometi um ato de demência, talvez mais louco seja quem me acusa de loucura. Bom, e agora eu vou pedir uma licença, uma pausa para tomar água e me hidratar. Bom, temos também na história do direito natural, que é bem longa, na verdade, as posições de Aristóteles e de Platão, que eram bem semelhantes. E aqui eu quero pegar. É mais fácil ler do que explicar, mas ambos, em que pese o Aristóteles fazer um certo reconhecimento do direito posto, enquanto Platão faz uma defesa mais estrita do direito natural, ambos defendem o direito natural. E não só isso, né? O Aristóteles chega inclusive a defender a escravidão em sua política, partindo do direito natural, né? Uma das premissas. Mas vai lá, eu vou ler aqui na Ética
a Nicômaco, que é a Ética de Aristóteles, tem aqui no livro 5, ou capítulo 5, livro 5, né, que é o da Justiça. Da Justiça. Tenho aqui a parte que ele fala da justiça política. E ele comenta a questão inclusive, de um certo direito positivo, como entendemos hoje, que é a parte 7. Da justiça política, uma parte é natural e outra parte é legal. A natural é aquela que em todos os lugares tem a mesma força e não existe pelo fato de as pessoas pensarem isso ou aquilo. A parte legal, originalmente, é indiferente, mas deixa de sê-lo quando a lei é estabelecida. Por exemplo, que o resgate de um prisioneiro deve ser de uma mina, ou que deva ser sacrificado uma cabra e não 2 ovelhas. E todas as leis aprovadas para casos particulares, como aquela que mandava oferecer sacrifícios em homenagem a Brásidas, e as disposições dos decretos. Alguns pensam que toda justiça é desse tipo, porque as coisas que existem por natureza são imutáveis e têm a mesma força em todos os lugares, como o fogo que queima tanto aqui como na Pérsia. Ao passo que eles veem mudanças nas coisas reconhecidas como justas. Isso, no entanto, não é verdadeiro de maneira absoluta, mas sim em certo sentido. Ou melhor, para os deuses talvez não seja verdadeiro, mas para nós há algo justo mesmo nas coisas que existem por natureza, embora tudo seja mutável. Ainda assim, algumas coisas são por natureza e outras não. É evidente que percebemos quais tipos de coisas, entre aquelas capazes de ser de outra maneira, são por natureza e quais não o são, sendo por lei e por convenções, admitindo que ambas sejam igualmente mutáveis. E em todas as outras coisas, a mesma distinção se aplicará. Por natureza, a mão direita é mais forte. Contudo, é possível que todos os homens venham a se tornar ambidestros. As coisas que são justas em virtude da convenção e da conveniência se parecem com medidas, pois para o vinho e para o trigo, elas não são iguais em todos os lugares, mas maiores nos mercados por atacado e menores nos mercados de varejo. Da mesma forma, as coisas que não são justas por natureza, mas por ação humana, não são iguais em todos os lugares. As constituições também não são iguais, embora haja apenas uma que é, por natureza, a melhor em toda parte. Das coisas justas e legítimas, cada uma está relacionada como o universal para com suas particularidades, pois as coisas feitas são muitas, mas cada uma delas é única, uma vez que é universal. Inclusive aqui tem uma parte desse capítulo, desse livro, perdão, que o Aristóteles ele remonta a questão da justa medida de todas as coisas, inclusive falando daquela comparação de justeza que tem na República de Platão, de que em todas as artes você tem uma justa medida e que se você acresce ou subtrai, ela deixa a sua excelência. Então, na medicina, você o tem, na navegação, o que é melhor explicado na própria República, mas aqui o Aristóteles ele faz até um desenho aqui para fazer umas comparações de segmentos, sejam as linhas A, B e C iguais umas às outras, subtrai-se da linha A o segmento AE e acrescenta-se a linha C. Enfim, ele está tentando mais ou menos tornar analítico, né, para falar de uma forma bem grosseira, tá? Mas se tornar mais ou menos analítica toda aquela questão de justiça em Platão, que fica muito mais evidente na República de Platão, porque na República, nos livros 1 e 2, quando Sócrates está discutindo primeiro com Trasímaco, né, depois com Adimanto, Polimarco, Glauco, começa a discussão sobre se o justo ele tem mais recompensa do que o injusto e se a justiça é o interesse do mais forte. E entre essas discussões e investigações, o personagem Sócrates, né, entra nessa questão que foi brevemente comentada por Aristóteles, que está aqui em uma das conversas com o Trasímaco. Aqui. Podemos colocar a questão da seguinte maneira. Eu disse, o justo
não deseja mais do que seu semelhante, mas mais do que seu contrário. Ao passo que o injusto deseja mais do que seu semelhante e seu diferente. Ele pergunta para Trasímaco. Nada, disse ele, pode ser melhor do que essa afirmação, Trasímaco respondeu. E o injusto é bom e sábio, e o justo não é nada disso? Bom de novo, ele disse. Não é o injusto como o sábio, e o bom e o justo diferente deles? Claro, ele disse, aquele que é de certa natureza é como aqueles que são de mesma natureza. Quem não é, não. Cada um deles, eu disse, é como seu semelhante. Certamente, ele respondeu. Muito bem, Trasímaco, eu disse. E agora, no caso das artes, você admitiria que um homem é músico e outro não? Sim. E qual deles é sábio e qual é tolo? É evidente que o músico é sábio e quem não é músico é tolo. E ele é bom na medida em que é sábio e mau na medida em que é tolo? Sim. E você diria o mesmo tipo de coisa do médico? Sim. E você acha, meu excelente amigo, que o músico, ao afinar a lira, desejaria ou diria exceder ou ultrapassar um músico no aperto e afrouxamento das cordas? Eu não acho que ele faria, respondeu Trasímaco. Mas ele alegaria exceder o não músico? Claro. E o que você diria do médico? Ao prescrever alimentos e bebidas, ele desejaria ir além de outro médico ou da prática da medicina? Ele não iria. Mas ele gostaria de ir além do não médico? Sim. E sobre o conhecimento e a ignorância em geral? Veja se você acha que algum homem que tem conhecimento gostaria de ter a escolha de dizer ou fazer mais do que outro homem que tenha esse conhecimento. Ele não prefere dizer ou fazer o mesmo que gosta no mesmo caso? Suponho que isso dificilmente pode ser negado. E o que dizer do ignorante? Ele não desejaria ter mais do que o conhecedor ou ignorante? Ouso dizer. E o conhecimento é sábio? Sim. E o sábio é bom? Verdadeiro. Então, sábio e bom não desejará ganhar mais do que o que é semelhante, mas mais do que o diferente e o contrário? Eu suponho que sim. Considerando que o mal e o ignorante desejarão ganhar mais do que ambos? Sim. Mas não dissemos, Trazim, que o injusto vai além de sua semelhança e diferença? Não foram essas as suas palavras? Certamente. E você também disse que o justo não vai além de seu semelhante, mas do seu diferente. Sim. Então o justo é como sábio e bom, e o injusto como o mau e ignorante? Essa é a inferência. E cada um deles é como o seu semelhante é? Isso foi admitido. Então, o justo tornou-se sábio e bom, e o injusto, mau e ignorante. Aqui o Sócrates, na personagem Sócrates, ele consegue reverter a posição inicial do Trasímaco, de que o injusto é o bom, na medida em que a justiça é o interesse do mais forte. E ele usa de argumento a justeza de cada arte e de que ela tem a finalidade em si mesma. De que a medicina, ela não cumpre a arte de medicar, senão em bem do corpo de seu súdito, né, para fazer a analogia do governante. E tal é o motivo pelo qual se dá proventos ulteriores, como o dinheiro, que são externos para cobrir, uma atividade que tem uma finalidade em si mesma. Então, o bem da medicina é a própria medicina, na medida em que ela se vale de medicação e da atividade de medicar ou praticar medicina, e é necessário um provento exterior, como o dinheiro, né, para compensar essa questão. E se a medicina não tivesse essa característica de justeza, de ter sua própria finalidade e um bem e um fim em si mesma, ou seja, se lhe acrescentasse algo ou se lhe subtraísse algo, então ela não seria mais a arte de medicina. Ela estaria para além dessa questão de justeza, né, que é uma justa medida. Então ela deixaria de ser a própria medicina. E como analogia, o Platão, na verdade Sócrates, na personagem Sócrates, o faz com a justiça. Que faz também o Aristóteles no trecho que eu li, inclusive naquele desenho que eu mostrei, dos segmentos de reta, ele tenta mostrar mais ou menos essa questão da adição e da subtração,
e do intermediário entre os extremos como uma questão de justiça. Argumento semelhante tem também o David Hume, um dos livros que eu mencionei no vídeo de metaética, que é uma investigação sobre os princípios da moral, mas eu vou mostrar um trecho desse livro mais à frente, porque é um argumento que é muito semelhante ao argumento do próprio juiz Foster, do livro da caverna, lá dos exploradores de caverna. Eu vou mostrar mais para frente. Mas o que acontece? O direito natural, historicamente, ele foi sendo dotado de concepções diferentes, foi se sofisticando de certo modo, de certa medida, porque ali no período escolástico, né, depois da patrística, você não tem tão somente um direito que vem de Deus, que vem do divino, né? A lei eterna ela é muito mais complicada, né? Por exemplo, em São Tomás de Aquino, em Duns Scoto, né? Ou Duns Scott, até mesmo em Soares, em todos esses doutores do período escolástico. Qual que é o meu problema com as caricaturas contra o direito natural? Porque elas tentam reduzir o direito natural a uma concepção puramente religiosa e de que já estamos em um estado de jurisdição e que o direito agora ele é sofisticado, ele é pós, pós, pós-positivista ou científico ou qualquer coisa do gênero, e que não precisamos recorrer mais às questões baixas, né, que são de ordem religiosa e que o direito ele tem que ser separado disso. Isso aí é uma concepção grosseira, porque se você for avaliar os autores da escolástica, o próprio Soares, por exemplo, em suas disputações metafísicas, é um livro que tem 5.000 páginas. E será que as pessoas que criticaram e que criticam o direito natural com essa caricatura, elas têm a paciência e a coragem de ler um livro de 5.000 páginas, ou então a Suma Teológica, mesmo tudo que antecede o período escolástico, os neoplatônicos, ou a própria metafísica aristotélica, que fundamenta as questões da metafísica escolástica, são questões muito complexas e eu acho que é no mínimo injusto reduzi-las a uma simplicidade de, de, de um direito que vem do divino e é só isso, e é só uma questão dogmática e religiosa. Na verdade, é muito mais complexo do que isso. Mas especificamente sobre esse livro dos exploradores de caverna, aqui já pedindo desculpas por falar de filosofia escolástica, porque eu não entendo nada de filosofia escolástica, você consegue perceber nas minhas palavras, mas o que eu entendo suficientemente de filosofia escolástica, que ela é de uma complexidade enorme, inclusive, um breve recorte aqui, todos os filósofos modernos, como Kant, Hegel, o próprio Hume, o Hume que tem um trecho famoso, uma fala famosa, que ele fala que pode jogar ao fogo todos os tomos de escolástica, porque não passam de mentiras e ilusões, alguma coisa do tipo. Bom, esses homens, eles não estudaram filosofia escolástica propriamente. No máximo, eles leram manuais ali de seu tempo, mas eles não estudaram filosofia escolástica. Tamanha era a arrogância e o desdém deles que eles não se davam ao luxo de conferir a obra de um Scott, por exemplo. E há quem diga, é uma afirmação forte, mas é uma afirmação que é carregada de alguma razão, que na pena da caneta dos Scott há mais filosofia e razão do que em toda a filosofia moderna. Bom, isso é uma outra questão, mas fique claro aí que as pessoas têm que estudar antes de criticar, né? E sem reducionismo, e sem espantalhos baratos. Mas agora entrando propriamente no livro, sem mais prolixidade, né? Um dos problemas que eu elenquei sobre esse livro aqui é justamente a posição de que, como o próprio autor, né,
ele é justnaturalista, tem um certo viés, mas esse viés ele ficou muito evidente, porque a melhor posição é do juiz Foster aqui, que é o juiz do direito natural, e a pior de todas, de longe, uma posição ridícula, que todo mundo lê, é convencido de que o justpositivismo, ou positivismo jurídico é ruim, é a posição do Kim, que é o juiz aqui que representa o justpositivismo. E tem algumas caricaturas aqui que eu vou ler o comecinho, logo o começo da decisão do juiz, e já vai ficar bem patente o quão grosseiro o quão grosseira é a caricatura que fizeram desse Kim, que esse juiz aqui. Ele diz o seguinte: gostaria de começar pondo de lado duas questões que não deveriam estar sob análise desta corte. A primeira delas é se o perdão executivo deveria ser concedido a estes réus. Não, aqui ele está comentando sobre o primeiro ou segundo juiz que pediu clemência para o Poder Executivo. Aqui. Ele comenta o seguinte: a única questão que se nos apresenta para ser decidida é se estes réus, dentro do significado do NCSA-NS, parágrafo 12A, que é o dispositivo de norma que diz que aqueles homens deveriam morrer porque eles deliberaram de forma automática e voluntária pela morte. Ele diz o seguinte, ele enuncia a redação aqui, inclusive: efetiva e voluntariamente tirar a vida de Roger Wetmore. A precisa redação da lei é a seguinte: aquele que voluntariamente tirar a vida de outrem será punido pela morte. Agora eu suponho que qualquer observador sincero, contente por extrair dessas palavras seu significado natural, concordaria imediatamente que estes réus voluntariamente tiraram a vida. Eu falei automaticamente aqui, mas peço perdão, não tem nada a ver. Concordaria imediatamente que estes réus voluntariamente tiraram a vida de Roger Wetmore. De onde surgem, portanto, todas as dificuldades do caso e a necessidade de ir para tantas páginas de discussão acerca do que deveria ser óbvio, todas as dificuldades, em qualquer forma torturada que possam se presentificar, originam-se de uma única fonte, ou seja, uma falha em se distinguir os aspectos jurídicos dos aspectos morais do caso, colocando a questão sem rodeios. Meus irmãos não gostam do fato de que a lei escrita demande a condenação destes réus. Nem eu gosto, mas, diferente de meus irmãos, eu respeito as obrigações de um ofício que requer que eu ponha de lado minhas predileções pessoais quando venho interpretar e aplicar a lei desta Commonwealth. Então aqui pode-se ver e notar-se que é um espantalho grosseiro e bem caricato daquela questão de que o legalista ele tão somente avalia a lei que é clara e objetiva e ele aplica a lei, como um juiz autômato, como se fosse um robô que vê a lei, o dispositivo de lei é claro, o texto de norma ali é claro e ele, através dessa clareza, ele apenas aplica a norma. Que é errado, não é assim que funciona, mas é uma caricatura muito forte do positivismo jurídico, do normativismo kelseniano, sobretudo do formalismo também do Kelsen. Mas eu vou mostrar mais à frente por que essa caricatura não é verdadeira, é um espantalho. Mas antes eu gostaria de fazer menção a duas questões aqui. Quando ele diz o seguinte: contente por extrair dessas palavras seu significado natural, concordaria imediatamente, se referindo ao texto de norma, que estes réus voluntariamente tiraram a vida. Este imediatamente é uma palavrinha que faz alusão à característica clara e objetiva do texto de norma, que supostamente é próprio do justpositivismo, porque fazem essa caricatura de que pós-positivistas como Dworkin, Robert Alexy, eles tratam o texto de norma de uma forma mais abstrata, avaliando princípios e que eles investigam através da hermenêutica o significado e as intenções do texto de norma, conquanto os normativistas, positivistas kelsenianos apenas avaliam a lei de uma forma rígida, ou melhor dizendo, avaliam a norma, o texto de norma
de uma forma rígida e com clareza e objetividade, mas é um grande espantalho. Mais para frente eu vou mostrar também. Outra questão aqui a se notar, né, que é bem destacada, ele pergunta o seguinte: de onde surgem, portanto, todas as dificuldades do caso e a necessidade para tantas páginas de discussão acerca do que deveria ser óbvio? Ele faz essa pergunta, né? Ou seja, óbvio porque o texto de norma ali, a redação, aquele que voluntariamente tirar a vida de outrem será punido pela morte. Então tem, novamente, essa caricatura de que para o positivista jurídico, o texto de norma é claro, é objetivo, ele é óbvio e não enseja discussões, não enseja interpretações. Inclusive, isso reforça aquele princípio que já foi derrubado, ele é errôneo, mas ele é uma caricatura também do juspositivismo ou do positivismo jurídico, que é o in claris cessat interpretatio, né? Que é no claro a interpretação cessa, como se houvessem redações e textos de norma em que da clareza dele se prescinde a interpretação. Não precisa mais interpretar porque o texto já é bem objetivo e claro. É uma grande furada, e mais do que uma grande furada, é uma coisa que não está presente no positivismo jurídico. Eu posso mostrar. Eu vou começar mostrando por esse querido aqui, que é o Norberto Bobbio. O Bobbio, que ele é muito gente boa, né? Gosto muito do Bobbio. Ele é liberal, ele defende a democracia. E esse texto aqui dele, Justnaturalismo e Positivismo Jurídico, são alguns ensaios e artigos e publicações juntados num livro a respeito do justnaturalismo e do positivismo jurídico. E a pretensão do Bobbio nesse livro é justamente desfazer alguns espantalhos, tanto de um lado quanto de outro. Ele desfaz um dos espantalhos que eu comentei sobre o justnaturalismo como meramente uma questão religiosa e de uma lei divina, o que tão logo na história se mostrou uma mentira. Mesmo no início, você percebe, por exemplo, Sócrates argumentando racionalmente e não apelando de uma forma imediata à justiça divina ou à lei divina. Ele tenta encontrar, por intermédio da razão, a natureza da justiça e a natureza do justo. Em Aristóteles, a mesma coisa. Depois isso fica mais evidente com o Grócio, que é o pai do direito internacional, né? Escreveu aquele livro sobre que também defende escravidão, né? Mas a escravidão do ponto de vista como um espólio mesmo de guerra. Você tem em John Locke também uma defesa do direito natural mais racional. No próprio Kant, né? Você tem uma espécie de justracionalismo, que aí é completamente racional mesmo, totalmente separado da questão divina. E mesmo hoje, né, autores modernos, ainda há autores que defendam o direito natural. Você pode discordar do direito natural, como eu discordo, mas eu não acho correto que se faça essa caricatura ridícula do direito natural como se fosse uma coisa vencida. E, ademais, eu acho que é conveniente para muitas pessoas, sobretudo pós-positivistas, realistas jurídicos, fazerem essa caricatura do direito natural, porque com essa caricatura e com essa noção de que o direito natural é uma coisa ridícula, é um cachorro morto, parece que o único triunfo do juspositivismo foi tão somente derrotar o direito natural. Esse foi o paradigma histórico do juspositivismo, e depois ele já se torna inútil, e temos aí o pós-positivismo, o que dá a impressão também de que nas ciências jurídicas você tem uma linearidade do progresso científico e técnico mesmo do direito, o que não é verdade talvez nem nas ciências naturais, né? Você tem lá a questão dos paradigmas do Thomas Kuhn, você mesmo tem a questão das subdeterminações holísticas do Quine, né? E a tese do Quine.
que mais ou menos colocam em prova essa questão de que a ciência, as ciências positivas mesmo, naturais, elas caminham de uma forma linear, assim, e que há um certo progresso, mas ainda dá para defender uma coisa mais ou menos nesse sentido com as ciências naturais. Isso se reflete bastante na questão do livro-texto. Eu já entro no óbvio aqui, mas quando você pega um livro-texto, por exemplo, de mecânica clássica, física, né? Muitos podem pensar que mecânica clássica se esgota com Isaac Newton, né? Lembrando que estou falando de mecânica clássica, não mecânica quântica. Muitos podem pensar que ela se esgota com Isaac Newton, mas você tem lá as formulações de Hamilton e as formulações de Lagrange, né? Que você tem uma coisa mais analítica mesmo. E isso ainda em mecânica clássica. Então, quando você pega um livro-texto de mecânica clássica, por exemplo, o David Griffith, um livro gigante, um tomo de mecânica clássica, ele não vai falar de Isaac Newton, ele vai direto para o último resultado da mecânica clássica, que são as formulações hamiltonianas e lagrangianas, né? Uma mecânica mais analítica. Você pode pensar isso na biologia também. Você até tem uma questão histórica, mas ela é meramente instrutiva, porque quando você vai para as matérias de fato de biologia, você vai para os últimos resultados. O que a biologia moderna fala sobre este tópico, sobre aquele tópico. Então, o livro-texto nas ciências naturais, ele tem essa característica de linearidade, mas muitos confundem e pensam que, por exemplo, nas ciências jurídicas, se o pós-positivismo ele veio depois do positivismo, então ele revoga o positivismo jurídico. Positivismo jurídico está errado, então um livro-texto de direito deveria já começar ensinando o pós-positivismo, ou se ensinasse o que antecedeu, é meramente por uma questão histórica, porque já foi tudo revogado e hoje em dia temos o que há de mais sofisticado na ciência do direito, o que é errado, é epistemologicamente errado, né? Se o direito não funciona assim, o direito ele não é uma ciência, ou melhor, o direito ele não dispõe-se de ciências que dão-se a este luxo, e seria muito fácil você simplesmente falar que o realismo jurídico, o pós-positivismo, por vierem depois, são superiores ou revogam o positivismo jurídico. Isso é errado. Mas aqui agora entrando propriamente no texto do Bob, né, Justnaturalismo e Positivismo Jurídico, ele tem uma parte aqui que ele fala sobre o positivismo jurídico do ponto de vista teórico, positivismo jurídico do ponto de vista ideológico, como se pode transitar entre o ponto de vista teórico, né, aqui ele coloca a defesa do positivismo jurídico como teoria e defesa do positivismo jurídico como ideologia, como um parte do outro. E ele conclui aqui no final, já desmistificando alguns desses espantalhos que eu pretendo combater aqui. Vá lá, aqui. As considerações feitas até aqui sobre os diversos aspectos da doutrina do positivismo jurídico tiveram o único objetivo de convidar a uma reflexão sobre o fato de que, na crítica do positivismo jurídico, não se pode deixar de distinguir o bom do ruim. Como conclusão, gostaria de retomar alguns pontos de consenso e dissenso. O aspecto mais discutível, ou, pelo menos, aquele sobre o qual é oportuno exprimir certa reserva e fazer distinções muito nítidas, é o ideológico. Se por ideologia do positivismo jurídico entende-se a atração pelo estatal, para o qual o Estado é o supremo portador dos valores do bem e do mal, seus adversários têm razão em reprovar suas consequências funestas. Então aqui, eu vou até ler de novo, ele já rebate um dos espantalhos e fala que se o positivismo jurídico fosse como esse espantalho, aqueles que rebatem o positivismo jurídico teriam a maior das razões. Eu vou ler novamente. O aspecto mais discutível, ou pelo menos aquele sobre o qual é oportuno exprimir certa reserva e fazer distinções muito nítidas, é o ideológico. Se por ideologia do positivismo jurídico entende-se a atração pelo estatal,
para o qual o Estado é o supremo portador dos valores do bem e do mal, seus adversários têm razão em reprovar suas consequências funestas. Mas, ao se identificar a ideologia do positivismo jurídico, mais com a defesa de certos valores, olha, valores, quem diria falando de valores em positivismo jurídico, para cuja realização parece particularmente idôneo o ordenamento jurídico, como os da legalidade, da ordem, da certeza, torna-se importante dar-se conta de que esses valores não são os únicos e, como tais, podem entrar em conflito com outros. Deve-se considerá-los, portanto, como relativos e refutar sua absolutização. Mais um espantalho quebrado aí de que os valores do positivismo jurídico, por exemplo, da segurança ou da ordem, são absolutos e que o positivismo jurídico ele é rígido e não é flexível como o pós-positivismo. Bom, o Bobbio já está aqui quebrando com tudo isso. Ele continua. Como ética da legalidade, da paz, da certeza, o positivismo jurídico tem os papéis perfeitamente em ordem para ser acolhido entre as ideologias não repugnantes. Por exemplo, há uma concepção democrática do Estado. Não chego a dizer que seja mais compatível, porque a relação entre positivismo jurídico e Estado democrático é mutável com o tempo. Mas não vejo como se possa lançar o anátema sobre o positivismo jurídico em nome dos valores da democracia. De resto, positivismo jurídico e concepção democrática do Estado tiveram, no pensamento de Kelsen, uma união pessoal que ainda perdura. Quanto ao positivismo como teoria do direito, creio necessário distinguir um significado estreito e um amplo dessa teoria. Ao se entender por positivismo jurídico apenas o codicismo, que é essa coisa mecânica do código, do texto de norma, a teoria da interpretação mecânica da lei, do juiz que interpreta mecanicamente, um autômata, creio que teriam razão aqueles que sugerem descartá-lo, pela ótima razão de que ele é desmentido pelos fatos. Novamente, aqui o Bobbio ele tá se valendo do espantalho que criam em cima do positivismo jurídico para dizer que se esse espantalho fosse verdadeiro, então todos teriam razão, mas não é verdadeiro. Mas, desde a época do chamado fetichismo legislativo, muita água passou por debaixo da ponte e ninguém mais acredita seriamente no juiz como autômato, que é esse juiz que, como se apertasse parafuso, aparece o texto de norma, ele aplica a norma. Aparece outro texto de norma, ele aplica outra norma. Não, para o Bobbio isso há muito tempo já deixou de ser uma verdade. E ele continua aqui. Trata-se de verificar se convém chamar de positivismo jurídico a teoria ampliada que mudou ou está mudando radicalmente as ideias sobre a interpretação jurídica e sobre a obra da ciência do direito. Creio que sim. O que ele está dizendo? Que o que se sofisticou e o que se ampliou do positivismo jurídico não é e não foi para revogar o positivismo jurídico, para falar que o positivismo jurídico já é ultrapassado e obsoleto, mas para manter suas raízes, manter sua base e melhorá-lo. É um resgate ao positivismo jurídico. Ou seja, no que lhe é essencial, no que lhe é substrato, ainda persiste. Então ele diz, creio que sim, seja porque me parece que não foram inventados outros nomes, seja porque, de fato, essa acepção mais ampla está entrando em uso sem provocar muitos inconvenientes, seja, enfim, porque a ampliação, como mostrei na 8ª seção, não causa nenhuma desordem irreparável nos pressupostos, como eu disse. Cuidou-se de restaurar o interior, mas a fachada e o corpo do edifício permaneceram os mesmos, e o destino também. Enfim, quanto ao positivismo como modo de estudar o direito, parece-me que é aceitável, sem mudanças e sem necessidade de introduzir uma distinção entre sentido bom e sentido ruim, como no que diz respeito à ideologia positivista.
ou entre sentido largo e sentido estreito, como na teoria positivista. Aqui o problema é um só. Trata-se de saber se verdadeiramente deseja-se estabelecer a ciência jurídica em bases sólidas, ou se o que se quer é perpetuar a confusão, que exerce sempre grande fascínio nas disciplinas morais, entre o momento da pesquisa e o momento da crítica ético-política. Bom, vou dar mais uma pausa para tomar água. Quando o Bobbio fala da ideologia do positivismo, ele está falando do positivismo filosófico mesmo, do Augusto Comte. Eu trouxe também esse livro aqui. Um breve alerta sobre a questão do Comte é que alguns dos espantalhos, talvez não do positivismo, mas alguns sim, necessariamente do positivismo, ensejam do próprio Comte. E também alguns espantalhos grosseiros contra o naturalismo também vêm do Comte. É claro que ele tem sua importância, né? Sem o Comte, muito provavelmente, talvez não existiria o Kelsen, né? O positivismo jurídico. O marco histórico dele é irrevogável, né? Indiscutível. Mas eu separei um trecho aqui que deixa mais ou menos claro como que é um pouquinho exaltado, né? Eu diria até animado por parte do Comte, essa superação do antigo mundo, da antiga ciência, através do positivismo. Vale lembrar também que aquele próprio conceito que fazem do Comte entre o espírito ou estado teológico e depois metafísico e depois positivo, ele reforça essa ideia de que esse estado positivo é melhor que o estado metafísico, que é melhor que o estado teológico. Bom, talvez o seja realmente. Talvez esse intento de cientificar o direito e de dar explicações robustas e lógicas para o direito, tais como são com as ciências naturais, por exemplo, com a biologia, com a física e com os fenômenos da natureza. É um intento louvável, com certeza, né? É louvável que se tente criar uma teoria do direito mais fechada, com um objeto demarcável, com ferramentas sofisticadas, lógica, próprias ferramentas científicas, quiçá empiristas. Mas qual que é o problema? Um dos problemas que eu comentei, por exemplo, sobre a filosofia escolástica. Quando você coloca que o Estado, o espírito positivista, ele está acima do metafísico, que ele é uma superação do metafísico, você reduz não só toda a importância, mas todo o rigor e toda a tradição que é gigantesca da própria metafísica e das tentativas, eu diria científicas no sentido aristotélico, não no sentido positivo, mas das tentativas científicas de se fazer metafísica. E, novamente, assim, com todo respeito ao Augusto Comte, eu não sou ninguém perto dele, mas eu duvido muito que ele tenha lido 5.000 páginas das disputações metafísicas do Soares, ou as 2.500 páginas da Suma Teológica do São Tomás de Aquino. Alguns dirão que nem precisa, isso é obviamente perda de tempo, mas eu diria que esse nível de convicção só coere com o nível de instrução, né, que é inversamente proporcional. Bom, mas para não ficar só no discurso aqui, para sair do meu discurso e entrar no discurso sobre o espírito positivo, eu vou ler aqui o trecho que fica na segunda parte do Augusto Comte, só para ficar um pouco mais claro, para não parecer que é só coisa do meu discurso, para ficar mais claro que é do discurso dele mesmo, que isso parte. Bom, o conjunto de nossa evolução mental e, sobretudo, o grande movimento realizado na Europa Ocidental, desde Descartes e Bacon
não deixam, pois, doravante, outra saída possível senão a de construir, enfim, após tantos preâmbulos necessários, o estado verdadeiramente normal da razão humana, proporcionando ao espírito positivo a plenitude e a racionalidade que ainda lhe faltam, de maneira a estabelecer entre o gênio filosófico e o bom senso universal uma harmonia que até aqui não havia podido existir suficientemente. Ora, estudando essas duas condições simultâneas, de complemento e de sistematização, que a ciência real deve hoje preencher para elevar-se à dignidade, uma verdadeira filosofia, não se tarda em reconhecer que finalmente coincidem. De um lado, com efeito, a grande crise inicial da positividade moderna só deixou fora essencialmente do movimento científico, propriamente dito, as teorias morais e sociais. O que ele está dizendo? Que até o momento dele, as ciências, por exemplo, naturais, como a física, a biologia, a química, elas tinham o seu desenvolvimento que era um progresso evidente e marcavam um desvínculo com a tradição antiga de ciência, por exemplo, a física aristotélica, ou como funcionava as ciências no mundo da Idade das Trevas, por exemplo. E ele está dizendo aqui que, como um atraso, as ciências sociais e morais não acompanharam essas ciências como físicas, químicas, biológicas. E isso aqui é uma crítica, ele gostaria que assim o fosse. Continuando. Que ficaram desde então em isolamento irracional, sob o estéril domínio do espírito teológico metafísico. Novamente, ele está reclamando que a física, a biologia, a química tiveram seu progresso ilimitado, enquanto as ciências morais e sociais ainda estavam sob o domínio metafísico e teológico. Era, pois, o caso de trazê-las também a um estado positivo, que deveria, sobretudo, consistir, em nossos dias, na última prova do verdadeiro espírito filosófico, cuja extensão sucessiva a todos os outros fenômenos fundamentais já estava bastante esboçada. Mas, por outro lado, essa última expansão da filosofia natural tendia espontaneamente a sistematizá-la, constituindo um único ponto de vista, científico-lógico, que possa dominar o conjunto de nossas especulações reais, sempre necessariamente redutíveis ao aspecto humano, isto é, social, único suscetível de uma ativa universalidade. Esse é o duplo objetivo filosófico da elaboração fundamental, ao mesmo tempo especial e geral, que ousei empreender na grande obra indicada no começo deste discurso. Os mais eminentes pensadores contemporâneos a julgam, assim, bastante completa, por já ter assentado as verdadeiras bases diretas da completa renovação mental projetada por Bacon e Descartes, mas cuja execução decisiva estava reservada ao nosso século. Bom, como dizia Jesus Cristo, quem tem olhos para ver, que veja, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Bom, e para terminar de desmistificar alguns desses espantalhos, eu vou mostrar aqui um texto que é do Hans Kelsen. Antes de mostrar o texto do Kelsen, vou só tentar mostrar brevemente aqui um texto A Seção da Justiça, do livro do Hume, sobre os princípios da moral. E aqui nessa Seção da Justiça, ele argumenta... Por que eu estou mostrando essa questão? Ele argumenta muito semelhantemente ao juiz do direito natural, no caso do explorador de caverna, porque um dos argumentos, e é um argumento bom do juiz, é que aqueles exploradores, eles se encontravam num estado de natureza e que a condição deles era tão excêntrica e tão distante das condições que consideramos, até mesmo quando legislamos, quando formulamos as leis, e que eles estavam, portanto, em um estado tão distante do nosso estado de jurisdição,
que eles podem ser considerados afastados desta jurisdição. Não territorialmente, mas em termos de justiça mesmo. E esse argumento é muito interessante porque o David Hume ele se vale de um argumento parecido, mas o David Hume ele consegue usar o mesmo argumento contra o direito natural. Por quê? O Hume, nesse texto aqui, eu ainda não sei se eu vou ler tudo isso aqui, mas nessa seção da justiça, ele faz um exercício mental de pensar. Eu vou voltar aqui para o OBS. Ele faz um exercício mental de pensar em dois mundos. Um mundo em que são dois mundos extremos e um deles só a abundância. Então, você tem tudo o que comer, você tem todas as vestes, não falta para ninguém, todo mundo tem tudo, é um mundo completamente abundante, todo mundo é abundantemente feliz, ninguém perece de fome, de tristeza, de guerra, nem nenhuma coisa do tipo. E o outro mundo, que é o outro extremo, é o completo oposto, é um mundo em que falta tudo. Não há recursos naturais para ninguém, o pouquíssimo que tem para uma ou duas pessoas, e é completamente escasso, então é um mundo que há muita guerra, há muito roubo. O argumento do Hume é que nos dois mundos, tanto esse mundo perfeito, que é o topo da questão da abundância e dos recursos, quanto no mundo em que não se tem nada e que todos os recursos são escassos, em nenhum dos dois mundos haveria justiça por necessidade. Não haveria necessidade de justiça, não haveria sentido nenhum de justiça nos dois mundos. E ele tenta argumentar, portanto, que o Estado de Direito e que a justiça, né, a jurisdição, ele só alcança o intermediário, o meio termo, que não está em nenhum dos dois extremos, nem da abundância, nem da completa escassez. E é uma coisa que é inclusive parecido com que o Aristóteles e o Sócrates eles pregam na questão da justa medida, né, de que se você apertar um pouquinho ou alargar um pouquinho, já não é mais justiça. Claro que em Hume isso não é tão claro, e você tem um limiar mais considerável ali. Talvez eu leia o texto aqui, mas por que isso atenta contra o... Eu vou ler o texto porque vai ficar mais claro por que isso atenta contra o direito natural, apesar de ser muito parecido com o argumento do Foster, né, que é o juiz do direito natural. Ele diz o seguinte: seria supérfluo provar que a justiça é útil à sociedade e, consequentemente, que pelo menos parte de seu mérito deve originar-se dessa consideração. Mas a afirmação de que a utilidade pública é a única origem da justiça e que as reflexões sobre as consequências benéficas dessa virtude são a única fundação de seu mérito, sendo uma proposta mais inusitada e significativa, é mais merecedora de nosso exame e investigação. Suponhamos que a natureza houvesse dotado a raça humana de uma tamanha abundância de todas as conveniências exteriores que, sem nenhuma incerteza quanto ao resultado final, sem nenhuma atenção ou dedicação de nossa parte, todo indivíduo se achasse completamente provido de tudo o que seus mais vorazes apetites pudessem necessitar, ou que sua faustosa imaginação pudesse pretender ou desejar. Sua beleza natural, vamos supor, ultrapassaria todos os ornamentos adquiridos. A perpétua suavidade das estações tornaria inúteis todas as roupas ou abrigos. As verduras ao natural proporcionariam o mais delicioso alimento, e a límpida fonte, a bebida mais excelente. Bom, essa parte que eu posso pular, ele está repetindo o que eu já falei. Parece óbvio que, em uma condição tão afortunada, todas as demais virtudes sociais irão florescer e intensificar-se 10 vezes mais. Da cautelosa e desconfiada virtude da justiça, entretanto, ninguém jamais teria tido a menor ideia. Pois qual seria o propósito de fazer uma partilha de bens quando cada um já tem mais do que o suficiente? Para que instituir a propriedade quando é impossível causar prejuízo a quem quer que seja? Por que dizer que este objeto é meu quando, caso alguém dele se apodere, basta-me esticar a mão para apropriar-me de outro de igual valor? Então, se você me toma o que eu tenho, não tem problema, eu tomo o que o outro tem, ele toma de outro, tem tudo para todo mundo, não tem problema.
Por que dizer que isso aqui eu já li? A justiça, sendo completamente inútil nessa situação, não passaria de um vão cerimonial e jamais poderia figurar no catálogo das virtudes. E mesmo na presente condição de carência da humanidade, observamos que sempre que algum benefício é provido pela natureza em uma abundância ilimitada, nós o deixamos para toda a raça humana em comum e não estabelecemos subdivisões de direitos e propriedades. A água e o ar, embora sejam as mais necessárias de todas as coisas, não são disputados como propriedades de indivíduos. Ninguém comete injustiça por mais prodigamente que se sirva e desfrute dessas bênçãos. Em países com grandes extensões de terras férteis e poucos habitantes, a terra é tratada desse mesmo modo. E nada é tão enfatizado pelos que defendem o livre uso dos mares quanto o fato de que eles não se esgotam ao serem utilizados na navegação. Se as vantagens obtidas pela navegação fossem igualmente inexauríveis, esses pensadores jamais teriam tido adversários para refutar, nem se teriam apresentado reivindicações de um domínio separado e exclusivo sobre o oceano. Pode acontecer que em alguns países, em algumas épocas, se estabeleça um direito de propriedade sobre a água, mas nenhum sobre a terra. Se esta última existir em maior abundância do que pode ser usada pelos habitantes, e se a primeira só puder ser obtida com dificuldade em quantidades muito pequenas. Suponha-se, além disso, que, embora as carências da raça humana continuem as mesmas no presente, o espírito se tenha engrandecido tanto e esteja tão repleto de amizade e generosidade que todo ser humano nutra o maior carinho pelos demais e não sinta uma preocupação maior pelos assuntos de seu próprio interesse do que pelos seus companheiros. Em vista de tamanha benevolência, parece evidente que o uso da justiça ficaria nesse caso suspenso, e as divisões e barreiras da propriedade e da obrigação jamais seriam cogitadas. Por que deveria eu obrigar outra pessoa a prestar-me um serviço por meio de um contrato ou promessa se sei que lá já está movimentada pela mais forte inclinação a buscar minha felicidade? Irá prestar de livre e espontânea vontade o serviço que desejo, a menos que o dano que lhe sobrevenha por isso seja maior que o benefício que eu receberia, mas, nesse caso, ela sabe que, em virtude do meu inerente caráter humanitário e amistoso, eu seria o primeiro a opor-me à sua imprudente generosidade. Para que erigir marcas limítrofes entre meu campo e de meu vizinho, se meu coração não faz nenhuma divisão. Tá, eu tenho que ver em que parte ele fala do outro extremo. Hum, aqui. Suponha-se analogamente que a sina de um homem virtuoso levou a cair em meio a uma sociedade de bandidos, distante da proteção da lei e do governo. Que comportamento deveria ele adotar nessa triste situação? Por toda parte, ele viu uma voracidade desesperada, um descaso pela equidade, um desprezo pela ordem, uma cegueira estúpida ante as consequências futuras, e tudo isso em um tal grau que deve levar prontamente ao mais trágico desfecho, culminando com a destruição da maioria e a completa dissolução da sociedade dos demais. Durante esse tempo, ele não tem outro recurso senão armar-se, seja quem for que pertença à espada ou o escudo que toma, e prover-se de todos os meios para sua defesa e segurança. E, já que sua consideração pessoal pela justiça não tem mais utilidade para sua segurança ou dos demais, ele deve seguir exclusivamente os ditames da autopreservação, sem preocupar-se com aquele que não mais merecem seu cuidado, seu cuidado e atenção. Quando alguém, mesmo numa sociedade politicamente constituída, torna-se aversivo ao público por seus crimes, ele é punido pelas leis em seus bens e em sua pessoa, ou seja, as regras ordinárias da justiça ficam, em relação a ele, momentaneamente suspensas, e é justo infligir-lhe, para o benefício da sociedade, aquilo que de outro modo ele não poderia sofrer sem que se configurasse ofensa ou injustiça. Vejamos mais à frente aqui. O que ele conclui? Tá, tem uma parte 2. Bom, não vou ficar procurando agora. Mas qual que é o detalhe? Qual que é a importância desse detalhe? É o seguinte, ele por, é, por ele instituir que a justiça
ela só existe fora desses dois extremos, ele está dizendo justamente que a justiça ela é posta, ela é positiva, positivada, e que em estado de natureza, quais sejam esses estados de abundância ou de completa escassez, não se tem justiça. Então, não há que se falar em direito, tampouco direito natural. Eu não sei se durante a passagem aqui do livro acabou trocando a câmera aqui, porque eu acho que a configuração da OBS está errada. Mas, bom, retornando aqui, para além desse argumento do Hume, tem uma outra questão que eu gostaria de desmistificar sobre positivismo jurídico, e que ela está aqui no próprio Kelsen. Só vamos fazer um pequeno... Tudo normal aqui. Bom, aqui em Kelsen, temos um capítulo mais para o final do livro, na Teoria Pura do Direito, que ele é próprio para interpretação. Esse sim eu vou ler tudo, né? O do Hume não é muito importante, mas esse sim eu vou ler tudo e vocês aí vão ler junto comigo. E depois que eu ler esse capítulo aqui, eu espero que isso seja suficiente para, no mínimo, suspender em juízo sobre o positivismo do Kelsen, sem antes ler a obra do Kelsen, comprar aí ou baixar e ler toda a obra para depois emitir juízo sobre o Kelsen, porque aqui esse capítulo em especial, ele é um capítulo que se eu não dissesse que é da teoria pura do direito, do Hans Kelsen, e eu lesse, muitos pensariam que é do Dworkin, é de pós-positivistas, né? É um capítulo que ele fala de interpretação, e ele fala da interpretação da norma de uma maneira que realmente parece que é um pós-positivista falando sobre a interpretação, porque rompe com esse estereótipo de que no positivismo, né, no positivismo jurídico, formalista, normativista, assim, certinho, in clare cessate interpretatio, que na clareza a interpretação se cessaria e que não tem interpretação porque no positivismo jurídico a norma é posta e é objetiva e ela é rígida, inflexível. Bom, eu vou mostrar aqui o contrário. O Kelsen começa com a essência da interpretação, interpretação autêntica e não autêntica. Vá lá. Quando o direito é aplicado por um órgão jurídico, este necessita de fixar o sentido das normas que vai aplicar, tem de interpretar estas normas. A interpretação é, portanto, uma operação mental que acompanha o processo da aplicação do direito no seu progredir de um escalão superior para um escalão inferior. Na hipótese em que geralmente se pensa quando se fala de interpretação, na hipótese da interpretação da lei, deve responder-se à questão de saber qual o conteúdo que se há de dar à norma individual de uma sentença judicial ou de uma resolução administrativa. Norma essa a deduzir da norma geral da lei na sua aplicação a um caso concreto. Mas há também uma interpretação da Constituição, na medida em que, de igual modo, se trate de aplicar esta, no processo legislativo, ao editar decretos ou outros atos constitucionalmente imediatos. A um escalão inferior, e uma interpretação dos tratados internacionais e das normas do direito internacional geral consuetudinário, quando estas e aquelas têm de ser aplicados, num caso concreto, por um governo ou por um tribunal ou órgão administrativo, internacional ou nacional, e há igualmente uma interpretação de normas individuais, de sentenças judiciais, de ordens administrativas, de negócios jurídicos, etc. Em suma, de todas as normas jurídicas, na medida em que hajam de ser aplicadas. Mas também os indivíduos que têm, não de aplicar, mas de observar o direito, observando ou praticando a conduta que evita a sanção, precisam de compreender e, portanto, de determinar o sentido das normas jurídicas, que por eles hão de ser observadas, e, finalmente, também a ciência jurídica, quando descreve um direito positivo, tem de interpretar as suas normas. Olha a importância da interpretação. Desta forma, existem duas espécies de interpretação que devem ser distinguidas claramente uma da outra: a interpretação do direito pelo órgão que o aplica e a interpretação do direito que não é realizada por um órgão jurídico, mas por uma pessoa privada e, especialmente, pela ciência jurídica.
Aqui começaremos por tomar em consideração apenas a interpretação realizada pelo órgão aplicador do direito, relativa à indeterminação do ato de aplicação do direito. A relação entre um escalão superior e um escalão inferior da ordem jurídica, como a relação entre Constituição e lei, ou lei e sentença judicial, é uma relação de determinação ou vinculação. A norma do escalão superior regula, como já se mostrou, o ato através do qual é produzida a norma do escalão inferior, ou o ato de execução, quando já deste apenas se trata. Ela determina não só o processo em que a norma inferior ou o ato de execução são postos, mas também, eventualmente, o conteúdo da norma a estabelecer ou do ato de execução a realizar. Essa determinação nunca é, porém, completa. A norma do escalão superior não pode vincular em todas as direções, sob todos os aspectos, o ato através do qual é aplicada. Tem sempre de ficar uma margem, ora maior, ora menor, de livre apreciação, de tal forma que a norma do escalão superior tem sempre, em relação ao ato de produção normativa ou de execução que a aplica, o caráter de um quadro ou moldura a preencher por este ato, mesmo uma ordem o mais pormenorizada possível, tem de deixar aquele que a cumpre ou executa uma pluralidade de determinações a fazer. Se o órgão A emite um comando para que o órgão B prenda o súdito C, o órgão B tem de decidir, segundo seu próprio critério, quando, onde e como realizará a ordem de prisão. Decisões essas que dependem de circunstâncias externas que o órgão emissor do comando não previu e, em grande parte, nem sequer podia prever. B. Indeterminação intencional do ato de aplicação do direito. Daí resulta que todo ato jurídico em que o direito é aplicado, quer seja um ato de criação jurídica, quer seja um ato de pura execução, é, em parte, determinado pelo direito e, em parte, indeterminado. A indeterminação pode respeitar tanto ao fato, pressuposto, condicionante como a consequência condicionada. A indeterminação pode mesmo ser intencional, quer dizer, estar na intenção do órgão que estabeleceu a norma a aplicar. Assim, o estabelecimento ou fixação de uma norma simplesmente geral opera-se sempre em correspondência com a natureza desta norma geral, sob o pressuposto de que a norma individual que resulta de sua aplicação continua o processo de determinação que constitui, afinal, o sentido da seriação escalonada ou gradual das normas jurídicas. Uma lei de sanidade determina que, ao manifestar-se uma epidemia, os habitantes de uma cidade têm de, sob cominação de uma pena, tomar certas disposições para evitar um alastramento da doença. Essa coisa de epidemia é engraçada. A autoridade administrativa é autorizada a determinar estas disposições por diferente maneira, conforme as diferentes doenças. A lei penal prevê, para a hipótese de um determinado delito, uma pena pecuniária, multa, ou uma pena de prisão, e deixa ao juiz a faculdade de, no caso concreto, se decidir por uma ou pela outra e determinar a medida das mesmas, podendo, para essa determinação, ser fixado na própria lei um limite máximo e um limite mínimo. Aí ele fala da discricionariedade do ponto de vista penal, né? Que você tem um framework judiciário que varia da dosimetria da pena. Mas isso do ponto de vista penal, né? Ele ainda vai além aqui na questão da interpretação da norma. C. Indeterminação não intencional do ato de aplicação do direito. Simplesmente a indeterminação do ato jurídico pode também ser a consequência não intencional da própria constituição da norma jurídica que deve ser aplicada pelo ato em questão. Aqui temos em primeira linha a pluralidade de significações de uma palavra ou de uma consequência de palavras em que a norma se exprime. O sentido verbal da norma não é unívoco. O órgão que tem de aplicar a norma encontra-se perante várias significações possíveis. Olha só, parece até um pós-positivista falando. A mesma situação se apresenta quando o que executa a norma crê poder presumir que entre a expressão verbal da norma e a vontade da autoridade legisladora, que se há de exprimir através daquela expressão verbal, existe uma discrepância, podendo em tal caso deixar por completo de lado a resposta à questão de saber por que modos aquela vontade pode ser determinada. De todo modo, tende a aceitar-se como possível investigá-la a partir de outras fontes que não a expressão verbal da própria norma, na medida em que possa presumir-se que esta não corresponde à vontade de quem estabeleceu a norma. Lembrando aqui, coisa que o juiz que
que é retratado como pós-positivista nesse livro aqui. Pós-positivista não, perdão, como positivista, né, jurídico, né? Ele não fez, né? Uma caricatura que passou longe, muito longe aqui do positivismo jurídico do Hans Kelsen. Bom, que a chamada vontade do legislador ou a intenção das partes que estipulam um negócio jurídico possam não corresponder às palavras que são expressas na lei ou no negócio jurídico é uma possibilidade reconhecida, de modo inteiramente geral, pela jurisprudência tradicional. A discrepância entre vontade e expressão pode ser completa, mas também pode ser apenas parcial. Este último caso apresenta-se quando a vontade do legislador ou a intenção das partes correspondem pelo menos a uma das várias significações que a expressão verbal de norma veicula. A indeterminação do ato jurídico a por pode finalmente ser também a consequência do fato de suas normas, que pretendem valer simultaneamente porque estão contidas numa mesma lei, contradizerem total ou parcialmente. D. O direito a aplicar como uma moldura dentro da qual há várias possibilidades de aplicação. E aqui é, novamente, aquela questão da discricionariedade, né, que é como se fosse um framework no qual o juiz ele pode atuar, inclusive como uma espécie de extensão legisladora. Inclusive, aqui mais um espantalho que acontece é que, como o Ronald Dworkin ele combate diretamente o Herbert Hart, lá na questão do positivismo, faz parecer que é no Hart que se começa essa questão da discricionariedade e de que é no Hart que se tem um positivismo jurídico um pouco mais maduro com a questão da interpretação do texto de norma, mas já que no Hans Kelsen, no seu texto More, na sua Magnum Opus, né, que é a teoria pura do direito, já aparece de uma forma bem patente aqui, fica bem evidente. Em todos estes casos de indeterminação, intencional ou não, do escalão inferior, oferecem-se várias possibilidades da aplicação jurídica. O ato jurídico que efetiva ou executa a norma pode ser conformado por maneira a corresponder a uma ou outra das várias significações verbais da mesma norma, por maneira a corresponder à vontade do legislador, a determinar por qualquer forma que seja, ou então a expressão por ele escolhida, por forma a corresponder a uma ou a outra das duas normas que se contradizem ou por forma a decidir como se as duas normas em contradição se anulassem mutuamente. O direito a aplicar forma, em todas estas hipóteses, uma moldura dentro da qual existem várias possibilidades de aplicação, pelo que é conforme ao direito todo ato que se mantenha dentro deste quadro ou moldura, que preencha esta moldura em qualquer sentido possível. Se por interpretação se entende a fixação por via cognoscitiva do sentido do objeto a interpretar, o resultado de uma interpretação jurídica somente pode ser a fixação da moldura que representa o direito a interpretar e, consequentemente, o conhecimento das várias possibilidades que dentro desta moldura existem. Sendo assim, a interpretação de uma lei não deve necessariamente conduzir a uma única solução como sendo a única correta, mas possivelmente a várias soluções que, na medida em que apenas sejam aferidas pela lei a aplicar, têm igual valor. Se bem que apenas uma delas se torne direito positivo no ato do órgão aplicador do direito, no ato do tribunal, especialmente. Dizer que uma sentença judicial é fundada na lei não significa, na verdade, senão que ela se contém dentro da moldura ou quadro que a lei representa, né? A questão do framework, da discricionariedade. Não significa que ela é a norma individual, mas apenas que é uma das normas individuais que podem ser produzidas dentro da moldura da norma geral. A jurisprudência tradicional crê, no entanto, ser lícito esperar da interpretação não só a determinação da moldura para o ato jurídico a pôr, mas ainda o preenchimento de uma outra e mais ampla função, e tem tendência para ver precisamente nesta outra função a sua principal tarefa. A interpretação deveria desenvolver um método que tornasse possível preencher ajustadamente a moldura prefixada. A teoria usual da interpretação quer fazer crer que a lei, aplicada ao caso concreto, poderia fornecer, em todas as hipóteses, apenas uma única solução correta, ajustada.
e que a justeza, correção, jurídico-positiva desta decisão é fundada na própria lei. Configura o processo dessa interpretação como se tratasse tão somente de um ato intelectual de clarificação e de compreensão, como se o órgão aplicador do direito apenas tivesse que pôr em ação o seu entendimento, razão, mas não a sua vontade, e como se, através de uma pura atividade de intelecção, pudesse realizar-se, entre as possibilidades que se apresentam, uma escolha que correspondesse ao direito positivo, uma escolha correta, justa no sentido do direito positivo. E eu vou ler tudo isso aqui, eu não me importo com a questão o vídeo ser longo ou não, inclusive eu não vou editar, não edito nenhum vídeo, nunca vou editar. Quem quiser ficar que fique, mas isso aqui é muito importante e tem que ler toda essa questão da interpretação, porque justamente isso é um dos grandes, é um dos maiores espantalhos que fazem do justpositivismo, principalmente do normativismo do Kelsen. E os chamados métodos de interpretação. Só que, de um ponto de vista orientado para o direito positivo, não há qualquer critério com base no qual uma das possibilidades inscritas na moldura do direito a aplicar possa ser preferida à outra. Não há absolutamente qualquer método capaz de ser classificado como de direito positivo, segundo o qual, das várias significações verbais de uma norma, apenas uma possa ser destacada como correta, desde que, naturalmente, se trate de várias significações possíveis no confronto de todas as outras normas de lei ou da ordem jurídica. Apesar de todos os esforços da jurisprudência tradicional, não se conseguiu até hoje decidir o conflito entre vontade e expressão a favor de uma ou da outra, por uma forma objetivamente válida. Todos os métodos de interpretação até o presente elaborados conduzem sempre a um resultado apenas possível, nunca a um resultado que seja o único correto. Fixar-se na vontade presumida do legislador, desprezando o teor verbal, ou observar estritamente o teor verbal sem se importar com a vontade. Quase sempre problemática do que o legislador tem. Ele escreveu aqui do legislador tem, né? A tradução, na verdade. Do ponto de vista do direito positivo, valor absolutamente igual. Se é o caso de duas normas da mesma lei se contradizerem, então, as possibilidades lógicas de aplicação jurídica já referidas encontram-se, do ponto de vista do direito positivo, sobre um e o mesmo plano. É um esforço inútil querer fundamentar juridicamente uma, com exclusão da outra. Aqui é engraçado que é mais um espantalho, e aqui o espantalho ele é diferente, ele aparece de outra forma. Conta-se, né, narra-se na história da filosofia do direito, que é com os pós-positivistas ali, Durkheim e outros, que se tem a solução ali do conflito entre princípios, ou pode colocar de uma forma análoga que, dentro dos termos do normativismo keynesiano, do conflito entre regras, né, ou conflito entre normas, mas disse, né, nos discursos comuns, né, é corrente, né, no common sense, que a resolução desses conflitos de princípios é própria do pós-positivismo, mas aqui você já está já se vê isso aqui mesmo no positivismo do Kelsen. E isso sem apelar para o do Hart, que é também bem sofisticado. Bom, ele continua. Que os habituais meios de interpretação do argumentum a contrário e da analogia são completamente destituídos de valor resulta já superabundantemente do fato de que os dois conduzem a resultados opostos e não há qualquer critério que permita saber quando deve ser empregado um e quando deve ser utilizado o outro. Também o princípio da chamada apreciação dos interesses é tão só uma formulação, e não qualquer solução, do problema que aqui nos ocupa. Não fornece a medida ou critério objetivo segundo o qual os interesses contrapostos possam ser entre si comparados e de acordo com o qual possam ser dirimidos os conflitos de interesses. Especialmente, tal critério não pode ser retirado da norma interpretanda, da lei que a contém ou da ordem jurídica global, como pretende a teoria chamada da ponderação dos interesses. Ou seja, já existia essa questão da ponderação. Com efeito, a necessidade de uma interpretação resulta justamente do fato de a norma aplicar ou o sistema das normas deixarem várias possibilidades em aberto. Ou seja,
não conterem ainda qualquer decisão sobre a questão de saber qual dos interesses em jogo é o de maior valor, mas deixarem antes esta decisão, a determinação da posição relativa dos interesses, a um ato de produção normativa que ainda vai ser posto, a sentença judicial, por exemplo. Parte 2. A interpretação como ato de conhecimento ou como ato de vontade. A ideia subjacente à teoria tradicional da interpretação de que a determinação do ato jurídico a por, não realizada pela norma jurídica aplicanda, poderia ser obtida através de qualquer espécie do conhecimento do direito pré-existente. É uma autoilusão contraditória, pois vai contra o pressuposto de possibilidade de uma interpretação. A questão de saber qual é, dentre as possibilidades que se apresentam nos quadros do direito a aplicar, a correta, não é sequer, segundo o próprio pressuposto de que se parte, uma questão de conhecimento dirigido ao direito positivo. Não é um problema de teoria do direito, mas um problema de política do direito. A tarefa que consiste em obter, a partir da lei, a única sentença justa, certa, ou o único ato administrativo correto, é, no essencial, idêntica à tarefa de quem se proponha, nos quadros da Constituição, que era criar as únicas leis justas, certas. Opa, subi. Eu me perdi aqui. Tá. De certo que existe uma diferença entre estes dois casos, mas é uma diferença somente quantitativa, não qualitativa, e consiste apenas em que a vinculação do legislador sobre o aspecto material é uma vinculação muito mais reduzida do que a vinculação do juiz, em que aquele é relativamente muito mais livre na criação do direito do que este. Mas também este último é um criador de direito e também ele é, nesta função, relativamente livre contra todo tipo de estereótipo e de espantalho. Justamente por isso, a obtenção da norma individual no processo de aplicação da lei é, na medida em que nesse processo seja preenchida a moldura da norma geral, uma função voluntária, coisa que o juiz, representando o positivismo nesse livro aqui, que não é um livro ruim não, mas é uma coisa que ele não fez. Inclusive ele desdenha no livro. Bom, continuando. De certo que existe uma diferença entre esses dois casos, mas é uma diferença somente quantitativa. Isso aqui eu já li já, perdão. Na medida em que, na aplicação da lei, para além da necessária fixação da moldura dentro da qual se tem de manter o ato a por, possa ter ainda lugar uma atividade cognoscitiva do órgão aplicador do direito. Não se tratará de um conhecimento do direito positivo, mas de outras normas que, aqui, no processo da criação jurídica, podem ter a sua incidência, normas de moral, normas de justiça, juízos de valor sociais, que costumamos designar por expressões correntes como bem comum, interesse do Estado, progresso, etc. Do ponto de vista do direito positivo, nada se pode dizer sobre a sua validade e verificabilidade. Deste ponto de vista, todas as determinações desta espécie apenas podem ser caracterizadas negativamente. São determinações que não resultam no próprio direito positivo. Relativamente a este, a produção do ato jurídico dentro da moldura da norma jurídica aplicanda é livre, isto é, realiza-se segundo a livre apreciação do órgão chamado a produzir o ato. Só assim não seria se o próprio direito positivo delegasse em certas normas metajurídicas, como a moral, a justiça, etc. Mas, neste caso, estas transformar-se-iam em normas de direito positivo. Se queremos caracterizar não apenas a interpretação da lei pelos tribunais ou pelas autoridades administrativas, mas, de modo inteiramente geral, a interpretação jurídica realizada pelos órgãos aplicadores do direito, devemos dizer, na aplicação do direito por um órgão jurídico, a interpretação cognoscitiva, obtida por uma operação do conhecimento do direito a aplicar combina-se com um ato de vontade em que o órgão aplicador do direito efetua uma escolha entre as possibilidades reveladas através daquela mesma interpretação cognoscitiva. Com este ato, ou é produzida uma norma de escalão inferior, ou é executado um ato de coerção estatuído da norma jurídica aplicanda. Através deste ato de vontade se distingue a interpretação jurídica feita pelo órgão aplicador do direito de toda e qualquer outra interpretação, especialmente da interpretação levada a cabo pela ciência jurídica.
A interpretação feita pelo órgão aplicador do direito é sempre autêntica. Ele cria direito. Na verdade, só se fala de interpretação autêntica quando essa interpretação assuma a forma de uma lei ou de um tratado de direito internacional e tem caráter geral, quer dizer, cria direito não apenas para um caso concreto, mas para todos os casos iguais, ou seja, quando o ato designado como interpretação autêntica represente a produção de uma norma geral. Mas autêntica, isto é, criadora do direito, é a interpretação feita através de um órgão aplicador do direito, ainda quando cria direito apenas para um caso concreto. Quer dizer, quando esse órgão apenas cria uma norma individual ou execute uma sanção. A propósito, importa notar que, pela via da interpretação autêntica, quer dizer, da interpretação de uma norma pelo órgão jurídico que a tem de aplicar, não somente se realiza uma das possibilidades reveladas pela interpretação cognoscitiva da mesma norma, como também se pode produzir uma norma que se situe completamente fora da moldura que a norma a aplicar representa. Através de uma interpretação autêntica deste tipo, pode criar-se direito, não só no caso em que a interpretação tem caráter geral, em que, portanto, existe interpretação autêntica no sentido usual da palavra, mas também no caso em que é produzida uma norma jurídica individual através de um órgão aplicador do direito. Desde que o ato deste órgão já não possa ser anulado, desde que ele tenha transitado em julgado. É fato bem conhecido que, pela via de uma interpretação autêntica deste tipo, é muitas vezes criado direito novo, especialmente pelos tribunais de última instância, que é o tribunal do caso do livro, que era de última instância. Da interpretação através de um órgão aplicador do direito, distingue-se toda e qualquer outra interpretação pelo fato de não ser autêntica, isto é, pelo fato de não criar direito. Se o indivíduo quer observar uma norma que regula sua conduta, quer dizer, pretende cumprir um dever jurídico que sobre ele impende, realizando aquela conduta cuja conduta oposta à norma jurídica liga uma sanção, esse indivíduo, quando tal conduta não se encontra univocamente determinada na norma que tem de se observar, também tem de realizar uma escolha entre diferentes possibilidades. Porém, essa escolha não é autêntica. Ela não é vinculante para o órgão que aplica essa norma jurídica e, por isso, corre sempre o risco de ser considerada como errônea por este órgão, por forma a ser julgada como delito a conduta do indivíduo que nela se baseou. Parte 3. Interpretação da ciência jurídica. Sobretudo, porém, tem de distinguir-se rigorosamente a interpretação do direito feita pela ciência jurídica como não autêntica da interpretação realizada pelos órgãos jurídicos, essa autêntica. A interpretação científica é pura determinação cognoscitiva do sentido das normas jurídicas. Diferentemente da interpretação feita pelos estados jurídicos, ela não é criação jurídica. A ideia de que é possível, através de uma interpretação simplesmente cognoscitiva, obter direito novo é o fundamento da chamada jurisprudência dos conceitos, que é repudiada pela teoria pura do direito. A interpretação simplesmente cognoscitiva da ciência jurídica também é, portanto, incapaz de comatar as pretensas lacunas do direito. O preenchimento da chamada lacuna do direito é uma função criadora de direito que somente pode ser realizada por um órgão aplicador do mesmo, e esta função não é realizada pela via da interpretação do direito vigente. Novamente, não foi feita pelo juiz que representa o positivismo jurídico no livro. Continuando. A interpretação jurídico-científica não pode fazer outra coisa senão estabelecer as possíveis significações de uma norma jurídica. Com conhecimento do seu objeto, ela não pode tomar qualquer decisão entre as possibilidades por si mesma reveladas, mas tem de deixar tal decisão ao órgão que, segundo a ordem jurídica, é competente para aplicar o direito. Um advogado que, no interesse do seu constituinte, propõe ao tribunal apenas uma das várias interpretações possíveis da norma jurídica a aplicar a certo caso, e um escritor que, num comentário, elege uma interpretação determinada, de entre as várias interpretações possíveis, como a única acertada, não realizam uma função jurídico-científica, mas uma função jurídico-política, de política jurídica. Eles procuram exercer influência sobre a criação do direito. Isto não lhes pode, evidentemente, ser proibido, mas não o podem fazer em nome da ciência jurídica, como frequentemente fazem. A interpretação jurídico-científica tem de evitar, com o máximo cuidado, a ficção de que uma norma jurídica apenas permite, sempre em todos os casos, uma só interpretação,
a interpretação correta. Isto é uma ficção de que se serve a jurisprudência tradicional para consolidar o ideal de segurança jurídica. Em vista da plurissignificação da maioria das normas jurídicas, este ideal somente é realizável aproximativamente. Não se pretende negar que esta ficção da univocidade das normas jurídicas, vista de uma certa posição política, pode ter grandes vantagens, mas nenhuma vantagem política pode justificar que se faça o uso desta ficção numa exposição científica do direito positivo, proclamando como única correta, de um ponto de vista científico objetivo, uma interpretação que, de um ponto de vista político subjetivo, é mais desejável do que uma outra, igualmente possível do ponto de vista lógico. Neste caso, com efeito, apresenta-se falsamente como uma verdade científica aquilo que é tão somente um juízo de valor político. De resto, uma interpretação estritamente científica de uma lei estadual ou de um tratado de direito internacional, que baseada na análise crítica, revela todas as significações possíveis, mesmo aquelas que são politicamente indesejáveis e que, porventura, não foram de forma alguma pretendidas pelo legislador ou pelas partes que celebraram o tratado, mas que essas compreendidas na forma verbal por eles escolhida, pode ter um efeito prático que supere de longe a vantagem política de ficção no sentido único. É que uma tal interpretação científica pode mostrar à autoridade legisladora quão longe está a sua obra de satisfazer a exigência técnico-jurídica de uma formulação de normas jurídicas o mais possível inequívocas, ou, pelo menos, de uma formulação feita por maneira tal que a inevitável pluralidade de significações seja reduzida ao mínimo. Não é que ela é eliminada, mas seja reduzida ao mínimo e, assim, se obtenha o maior grau possível de segurança jurídica. Esse final é tão poético que seja mais um gole. Bom, aqui eu acho que fica claro novamente, como Jesus diria, né? Para aqueles que têm ouvidos e que ouvem, né? Ficou muito claro que esse espantalho da inflexibilidade e da rigidez da interpretação do direito positivo aqui cai por terra. Então, né, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E por fim, o último espantalho, que também é bem grosseiro, sobre inclusive o normativismo do Kelsen, né, o positivismo jurídico dele, formalista e tudo, é de que o positivismo jurídico, sobretudo do Kelsen, contribuiu ou deu margens para o surgimento e culminação no nazismo, no Estado Nacional Socialista, né, Partido Nazista. Bom, como é que eu posso começar rebatendo esse espantalho? Eles utilizam quem perpetua esse discurso, né, de que o nazismo ele foi possível do ponto de vista jurídico por conta do positivismo jurídico, utilizam como argumento a questão do Tribunal de Nuremberg lá, de que no pós-guerra foram julgar os juízes e foram julgar no Tribunal de Nuremberg, foram julgar os juízes que durante o período do Partido Nazista sentenciavam judeus e aplicava penas que estavam previstas na lei, né? E a alegação de defesa desses juízes é de que eles só estavam cumprindo a lei, de que eles não tinham feito nada errado, não criaram o nazismo nem nada, eles só estavam seguindo a lei e utilizam isso como uma espécie de perversão do positivismo. Quer dizer, olha, o positivismo como ele pode ser do mal. O positivismo ele abre margem para um Estado totalitário e até desumano como o Estado nazista, e nele um juiz positivista, como é na caricatura do juiz desse livro aqui,
ele apenas seguiria a lei rigidamente e, portanto, se a lei dizia que deveria punir judeus, ele apenas o sentenciaria à punição. Bom, primeira forma de rebater isso, todo esse espantalho, é que os juízes, de fato, eles alegavam isso, que só estavam cumprindo com as normas, mas isso tem que se entender que isso é a tese de defesa, né, do juiz. Se você for num tribunal do júri, um caso de um estuprador, ele também vai apresentar a tese de defesa dele. Não importa como ele apresente, mas ele vai apresentar e ele e sua defesa também, né? Seu advogado, o seu defensor, eles vão apresentar de uma forma que seja coerente com a defesa, obviamente, né? Porque ele tem o direito do contraditório. Então, como é que você compra tão facilmente a tese de defesa dos juízes nazistas, do Estado nazista, de que só estavam cumprindo a lei? Bom, e aqui eu mostrei, a gente pode ver no próprio texto do Kelsen, né, que é o grande fundador do positivismo jurídico, que mesmo no positivismo jurídico mais clássico, né, normativista, você tem margem sim para a atuação do juiz discricionária, de interpretar o texto de norma, inclusive de aí criar-se nova norma. E de aí, ao interpretar o texto de norma, aí sim surgiu fazer emanar a norma. E não tão somente essa aplicação autômata, como diz o Norberto Bobbio no livro dele, no trecho que eu mostrei, essa aplicação rígida. E se fosse isso de fato, aqueles que atentam contra o positivismo jurídico teriam toda a razão, mas não é isso de fato. E outra questão também, eu vou ter que colocar aqui em tela, eu não vou ler esse texto aqui, é um texto que você pode procurar na internet aí, eu vou deixar também na descrição. Não se incomode com esses vários anúncios. Bom, não vou retirar os anúncios. Esse texto aqui, de Kelsen a Schmidt, o que significa ser o guardião da Constituição. Esse texto do Conjur, um site famoso, diz que diz sobre as teses de defesa do Carl Schmitt e do Hans Kelsen acerca do controle de constitucionalidade, quem deveria ser o guardião da Constituição. O Hans Kelsen ele defende o judiciário, né, no controle da Constituição. Então, do Hans Kelsen surge, não dele necessariamente, mas ele coere com o que hoje são as cortes constitucionais que temos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, do estado de jurisdição mesmo se incumbindo da defesa da Constituição, né, da guarda da Constituição, conquanto o Schmitt, que estava muito mais alinhado aos ideários nazistas, ele defendia que fosse o executivo que defendesse a Constituição, né, que guardasse a Constituição, perdão. E chamam até de decisionismo, né, do Carl Schmitt, essa tese dele. Bom, e aí você pode ver, inclusive nos textos, tem alguns textos que mostram aqui na bibliografia, vou mostrar lá embaixo, mas o texto do Kelsen no qual se baseia todo esse artigo aqui é esse aqui, ó, Jurisdição Constitucional do Kelsen. Fala o artigo que comenta sobre esse texto e comenta inclusive que o Kelsen, Hans Kelsen, quando ele está defendendo que é o judiciário que deve guardar a Constituição, ele está levantando uma bandeira, ele está gritando, fazendo todo um alarde contra o controle feito pelo Executivo, já alertando que isso pode dar ruim. Quer dizer, pessoal, se o controle de constitucionalidade, se a guarda da Constituição for incumbência última do Executivo, pode-se cair em estados totalitários.
E não à toa é o que aconteceu, né? Não só no caso do nazismo, mas sobretudo no caso do nazismo, que é bem patente por conta da questão da, da desumanização, né? Da desumanidade. Mas o que é curioso é que quando você lê esse texto, e eu vou deixar o texto na descrição e você vai ler, fica muito evidente que é da tese do Carl Schmitt que, que se segue o nazismo, né, do ponto de vista jurídico, mas por outro lado, não é o Carl Schmitt que historicamente ele é culpado, juridicamente falando, pelo nazismo. E curiosamente, não sei por que essa culpa cai sobre o Kelsen, né? Falam que é o positivismo jurídico do Kelsen que culminou no Estado nazista, mas ele está defendendo o completo oposto, né? Um ordenamento jurídico que é completamente oposto ao ordenamento jurídico que se tinha no Estado nazista e que se defendia o Carl Schmitt. E nesse embate aqui vai ficar muito claro. Tem um outro texto aqui também que eu não sei que texto aqui, esse aqui eu deixei aberto também do Conjuro. É um texto aqui, Aproximações entre Aquino e Fuller, um ensaio sobre o justnaturalismo. Eu vou também deixar isso na descrição. Isso aqui é uma formulação mais sofisticada do justnaturalismo, mais contemporânea, né? Que é do Fuller, que é esse autor aqui dos Exploradores de Caverna, que ele defende o direito natural, né? Ele é um americano muito famoso, escreve muitos livros, ele é bem conhecido. É, entre outros autores também que defendem o direito natural de uma forma mais sofisticada, e não à toa o próprio Fuller, que ele colocou argumentos sofisticados na parte do juiz que representa o justnaturalismo. Bom, mas eu posso dizer que, por hora, em que pese esse vídeo ficar um pouquinho longo, ele representa só uma pequena crítica a espantalhos que construíram em cima do positivismo jurídico, sobretudo o normativista do Kelsen, do Hans Kelsen. Mas é só uma pequena crítica, é só um pequeno recorte. Eu ainda vou fazer vídeos muito mais profundos e precisos defendendo o positivismo jurídico, também criticando alguns aspectos, né, que mais para frente são reformados, por exemplo, pela teoria tridimensional do Miguel Reale, ou pela teoria estruturante do direito do Friedrich Müller, entre outros também, que não necessariamente pós-positivistas ou não necessariamente na linha clássica do Dworkin, do Robert Alexy, e sem necessariamente essa noção que eu já ataquei de que o progresso jurídico é linear e de que o positivismo jurídico já foi superado e o que se tem depois é superior, coisas do tipo. É coisa que o Bob ali também, no livro dele, ele já mostrou que é uma grande furada. Mas por hora é só, eu já fiz um vídeo que já ficou longo, não tem mais o que falar. Bom, só tem mais o que se tomar e dizer o seguinte: paz para todos.